Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos hoje fechando de forma definitiva, o capítulo número 14 de 1 Coríntios, Vamos estar fazendo a leitura do capítulo inteiro, E a leitura corrida das referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Só mais uma vez, reforçando com os irmãos, amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, o porquê de eu estar usando esta máscara, É porque estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções, Estamos já nos últimos dias já desses procedimentos, e daí nós vamos já estar tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Já nos próximos dias, já vamos estar tirando a máscara, tá certo? Mas vamos então à meditação da Santa Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, Vamos fazer a leitura corrida da mensagem e depois a leitura corrida também das referências, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, diz o seguinte: o dom de profecia é superior ao de línguas. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu for orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito,
Como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e encontrarem indultos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. O segredo do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A necessidade de ordem no culto. Que farei, pois, irmãos? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Aleluia, Pai. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus?
Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proíbais falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós pregamos, durante essa semana, essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 14, E nós estamos encerrando, fazendo hoje o fechamento total da palavra, com a leitura da mensagem inteira. E agora vamos para as referências também, para que nós possamos fechar e amanhã estar meditando já em um novo capítulo, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos para referências, de 1 Coríntios, capítulo número 14, Vamos pegar as referências a partir desde o versículo 1, Tudo que está escrito aqui, falado, para que nós possamos. Vou fazer uma leitura corrida, irmãos. É muito grande as referências. Se eu for fazer novamente aqui em forma mais formal, nós não vamos conseguir fechar. Então nós precisamos fechar nesse capítulo, nesse vídeo de hoje, as referências aqui também, tá certo? Do 14, Versículo 1, Procurai com zelo os dons espirituais. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia, Pai. E as referências diz: os crentes que têm amor genuíno pelos que também pertencem ao corpo de Cristo devem buscar os dons espirituais a fim de poderem ajudar, consolar, encorajar e fortalecer os necessitados. Não devem esperar passivamente que Deus lhes conceda os dons do Espírito Santo. Devem, pelo contrário, com zelo desejar e buscar com coração esses dons, principalmente os que são próprios para encorajar, consolar e edificar. Os coríntios exageravam a importância do dom de línguas no culto público, pelo estudo dos dons espirituais para os crentes, página 1756. E isso em detrimento dos outros dons. Além disso, usavam esse dom na igreja sem interpretação. Paulo procura corrigir esse abuso ao ressaltar que as línguas sem interpretação no culto público de nada aproveitam. Segue-se um esboço desse capítulo. A profecia edifica a igreja, mais do que as línguas, sem interpretação. A profecia e as línguas com interpretação têm igual importância na igreja. Falar em línguas no culto público sem interpretação não beneficia os outros. Os que falam ou oram em línguas na igreja devem orar pedindo o dom da interpretação, para assim edificarem a igreja. Na vida pessoal de Paulo, falar com Deus em línguas é um meio importante de adoração e de crescimento espiritual. A profecia é mais útil do que as línguas sem interpretação, visto que a profecia leva à convicção do pecado. Aleluia, Pai. E a consciência da presença de Deus. O falar em línguas e o profetizar
devem ser regulados a fim de que prevaleça a ordem na igreja. Não fala aos homens, senão a Deus. Há basicamente duas maneiras de entender este versículo. Alguns entendem que ele mostra que a finalidade principal das línguas, quer na igreja, quer em particular, é falar primeiramente com Deus e não aos homens. Quando as línguas são dirigidas a Deus, envolvem a comunicação com Ele mediante o Espírito Santo e podem tomar a forma de oração, de louvor, de cânticos, de invocação de bênçãos e de ação de graças. O que se fala em línguas são mistérios, isto é, coisas incompreensíveis a quem fala e aos ouvintes. A interpretação da expressão vocal em línguas permite à congregação participar dessa manifestação de adoração dirigida pelo Espírito. E assim ela poderá dizer amém. A oração ou o louvor inspirados pelo Espírito, ver também, verso 6 nota. Por outro lado, é possível que a declaração de Paulo queira dizer que somente Deus compreende uma expressão em línguas, a não ser que haja interpretada, a não ser que seja interpretada. O sentido seria que as línguas, quando interpretadas, são dirigidas aos homens. Esse ponto de vista é apoiado pela declaração de Paulo, de que a razão pela qual as línguas são dirigidas aos homens é porque ninguém o entende. Aleluia, vamos repetir. Esse ponto de vista é apoiado pela declaração de Paulo, de que a razão pela qual as línguas não são dirigidas aos homens é porque ninguém o entende. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Profetiza para edificação. O dom de profecia na igreja é originado pelo Espírito Santo, não primeiramente para predizer o futuro, mas para fortalecer a fé do crente, sua vida espiritual e sua resolução sincera de permanecer fiel a Cristo e aos seus ensinos. Profetizar não é, porém, pregar um sermão preparado, mas transmitir palavras espontâneas sob o impulso do Espírito Santo para a edificação do indivíduo ou da congregação. Ver o estudo Dons Espirituais, página 1796. Edifica-se a si mesmo. Falar em línguas sem interpretação edifica, isto é, faz crescer a fé e a vida espiritual. A quem fala, porque coloca a pessoa em comunhão direta com Deus por meio do Espírito, ultrapassando a capacidade da mente. Paulo declara que ele ora e tem comunhão com Deus desta maneira, e ao mesmo tempo ora com o seu entendimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Eu quero que todos vós faleis línguas. O desejo de Paulo refere-se aqui ao falar em línguas a Deus nos momentos de devoção particular. Fica claro que línguas assim têm o valor para adoração e oração e pessoais do cristão individualmente.
Paulo acrescenta que as línguas autênticas, acompanhadas da interpretação na Assembleia, edificam a igreja. Da mesma maneira que a profecia. Falar em línguas no culto sem interpretação não contribui em nada para a edificação da igreja. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Às vezes as línguas faladas podem ser dirigidas à congregação. Paulo descreve a situação hipotética dele chegar a Corinto e falar em línguas no culto de adoração ali. Tal fala não lhes aproveitaria nada, a não ser que ele também lhes levasse alguma revelação ou conhecimento. O conteúdo deste versículo sugere que essas línguas, ao serem interpretadas, deveriam consistir de mensagem contendo revelação, conhecimento, profecia ou ensino à congregação. Esse modo de entender tem apoio no versículo 8, onde Paulo apresenta a analogia da trombeta que transmite uma mensagem de preparo para a batalha. Noutras palavras, falar em línguas com interpretação pode resultar numa mensagem ao povo de Deus, de preparo para a guerra espiritual contra Satanás, contra o pecado e as coisas ímpias do mundo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou pode nos conclamar ao preparo para a volta eminente de Cristo. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Trombeta se preparará para a batalha. Falar em línguas na congregação é semelhante à música, isto é, quem fala em línguas devem produzir sons de fácil identificação. Como a trombeta, quem fala em línguas estranhas em público devem transmitir uma mensagem compreensível, deve orar a fim de que possa, pelo Espírito, interpretar o que fala para a edificação dos outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Orar com o Espírito e com entendimento. Paulo refere-se à sua própria experiência quanto ao falar em línguas dirigidas a Deus. Oro com o Espírito significa orar em línguas sob o impulso do Espírito Santo. O Espírito do crente ora à medida que o Espírito Santo o capacita a falar. Paulo fala aqui do uso pessoal de línguas dirigidas a Deus. Paulo usava as línguas não somente para orar, mas também para cantar, para louvar e para dar graças a Deus. Orar com o entendimento significa orar e louvar a Deus através da nossa própria mente. Numa língua aprendida, mas também sob o impulso do Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Falo mais línguas. Paulo considerava o dom de línguas uma parte tão importante da sua vida espiritual que frequentemente se expressava em línguas nas orações, nos cânticos, nos louvores e nas ações de graças.
ele fala com reverência e gratidão a Deus a respeito dessa forma de manifestação do Espírito Santo. Alguns interpretam este versículo afirmando que Paulo falava mais línguas aprendidas do que os coríntios. Essa interpretação é incorreta, porque a palavra mais, grego malon, não é um adjetivo modificado. O substantivo línguas, mas um advérbio de intensidade modificando o verbo falar. Sendo assim, Paulo não disse falo em línguas. Paulo não disse falo em mais línguas, mas sim falo em línguas mais do que frequentemente. Né? Exemplo, mais frequentemente. Né? Vamos ler de novo esse aqui, porque ficou meio... Né? Ele fala com reverência e gratidão a Deus e a respeito dessa forma de manifestação do Espírito Santo. Alguns interpretam esse versículo afirmando que Paulo falava mais línguas aprendidas do que os coríntios. Essa interpretação é incorreta, porque a palavra mais, no grego, malon, não é um adjetivo modificando o substantivo línguas, mas um advérbio de intensidade modificando o verbo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Essa interpretação, mais línguas aprendidas do que os coríntios. Essa interpretação é incorreta, porque a palavra mais, no grego, malon, não é um adjetivo modificando o substantivo. Línguas, mas é um advérbio de intensidade modificando o verbo. Falar, sendo assim, Paulo não disse falo em mais línguas, mas sim falo em línguas mais, isto é, mais frequentemente do que a todos vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Antes, na igreja. Na igreja, Paulo preferia pronunciar poucas palavras, contanto que os crentes entendessem, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas, sem interpretação. Os versículos 18 e 19. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Os versículos 18 e 19 deixam subentendido que Paulo falava mais em línguas nas suas devoções particulares do que no culto público. As línguas são um sinal. As línguas dentro da congregação tornam-se um sinal negativo para os incrédulos, porque os convencem que estão separados de Deus e, portanto, não podem compreender o que está acontecendo. A profecia é também um sinal para o crente, pois este reconhece que se trata de uma obra sobrenatural do Espírito Santo e uma prova de que Deus está operando na igreja. Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! As línguas, como um sinal para o crente, indica que o Espírito Santo está sendo derramado e manifestado entre o povo de Deus. Aleluia, Pai!
O indulto ou infiel de todos é julgado. Um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, a conversão de pecador ou de pecadores, né? Indulto ou infiel de todos é julgado. Um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Através da manifestação do Espírito entre o povo de Deus, o pecado será desmascarado, haverá um chamado ao arrependimento e os pecadores ficarão convictos dos seus pecados. Onde não há desmascaramento da injustiça, convicção do pecado e chamada ao arrependimento, o Espírito Santo certamente não está operando segundo o padrão bíblico. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir que é muito importante isso aqui. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo, através da manifestação do Espírito entre o povo de Deus. O pecado será desmascarado, haverá um chamado ao arrependimento e os pecadores ficarão convictos dos seus pecados. Onde não há desmascaramento da injustiça, convicção do pecado e chamado ao arrependimento, o Espírito Santo certamente não está operando segundo o padrão bíblico. Não há um dom especial de revelação, nem leitura do pensamento para descobrir pecado no coração de alguém. Verso 25. A palavra da profecia, com sua verdade moral, ao ser proclamada sob o impulso do Espírito Santo, basta para convencer o coração do pecador. Hebreus 4:12. Tudo para a edificação. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Edificar no grego, oikonomeu, significa fortalecer e promover a vida espiritual. E a maturidade e o caráter santo dos crentes. Essa edificação é uma obra do Espírito Santo através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados mais e mais para que não se conformem com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 ao 8. Mas edificados na santificação, no amor a Deus, no bem-estar do próximo, na pureza de coração, numa boa consciência e numa fé sincera. Ver nos capítulo 13 de Romanos. Ver capítulo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 14, 1, 4, 26. Gálatas 5, 16, 26. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Efésios 4, 11, 16. Colossenses 3, 16. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11. Judas, versículo 20. Ver em 1 Timóteo capítulo 5, nota. 2 ou 3 e haja intérprete. No uso dos dons espirituais,
deve haver ordem e equilíbrio. As diretrizes bíblicas para falar em línguas em voz alta na igreja são: numa só reunião, não deve haver mais do que 2 ou 3 que falem. Orem ou louvem em línguas, e isto somente com interpretação. Versos 27 e 28. Falar em línguas deve ser feito por uma pessoa de cada vez. Verso 27. Toda enunciação em línguas deve ser julgada pela igreja quando há sua autenticidade. Verso 29 e 32. Não havendo ninguém presente com o dom de interpretar, o crente pode, em silêncio, falar em línguas, em oração pessoal, dirigida a Deus. Verso 28. 14 e 29. E os outros julguem. Toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra que a profecia nos tempos do Novo Testamento não era infalível, sendo passível de correção. Às vezes a profecia e o falar em línguas não procedem de Deus. Confira em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Até mesmo os espíritos malignos conseguem agir na congregação através de falsos mestres ou falsos profetas aí presentes. O profetizar, o falar em línguas estranhas ou a possessão de algum dom sobrenatural não é garantia de que alguém é um genuíno profeta ou crente. Ver o estudo Falsos Mestres, página 1488. Pois os dons espirituais podem ser falsificados por Satanás. Mateus capítulo 24, versículo 24. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Apocalipse, capítulo 3, versículo 13 e 14. Se a igreja não julga com decência e ordem as profecias, ela deixou de seguir as diretrizes bíblicas. Note também que a profecia não era algo com um impulso incontrolável do Espírito, pois apenas um profeta podia falar de cada vez. Versos 30 e 32. Qual deve ser a atitude da igreja para com as mensagens proféticas? Todas as profecias devem ser testadas segundo o padrão da doutrina bíblica. Confira em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 ao 3. Isso significa que os crentes devem ficar atentos ao seu cumprimento. Confira em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. E atentos também no caso dela não se cumprir. Se a palavra profética é uma exortação, a congregação precisa perguntar: o que devemos fazer para obedecermos à vontade do Espírito? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Profetizar uns depois dos outros. A distinção entre a profecia como dom espiritual e a profecia como parte das Sagradas Escrituras, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, deve ser conhecida com clareza, embora se trate, nos dois casos, de uma mensagem recebida de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os escritores da Bíblia recebiam suas mensagens mediante a inspiração direta e única da parte do Espírito Santo. E a comunicavam sem erro. O resultado foi uma mensagem infalível. O estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Página 1882. A profecia
do tipo descrito nos capítulos 12 e 14. Porém, não tem inerente em si a mesma autoridade ou infalibilidade que a inspirada palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Embora provenha do impulso do Espírito Santo, esse tipo de profecia nunca poderá ser considerado inerente. Sua mensagem sempre estará sujeita a mistura e erros humanos. Por isso a profecia da igreja nunca poderá ser equiparada com as Sagradas Escrituras. Além disso, a profecia em nossos dias não poderá ser aceita pela igreja local até que seus membros julguem o seu conteúdo para averiguar a sua autenticidade. Verso 29, nota. Capítulo 12, versículo 10 de 1 Coríntios. A base fundamental desse julgamento é a palavra de Deus escrita. Isto é, a profecia está de conformidade com a doutrina apostólica. Toda a experiência e mensagem na igreja devem passar pelo crivo da palavra de Deus escrita. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. As mulheres estejam caladas na igreja. O versículo 34 pode ser interpretado pelo 35. Isto é, a proibição das mulheres interromperem o culto com perguntas que podiam ser feitas em casa. Em 1 Coríntios 11, versículo 5, Paulo deixa claro que em Corinto as mulheres oravam e profetizavam no culto público. Confira a palavra todos em 1 Coríntios 14, versículo 23, 24 e 31. Profetizar e não proíbas as línguas. Paulo fecha o versículo de número 40, né? 39, Paulo fecha dizendo, 39 e 40, né? Paulo fecha dizendo: portanto, procurai com zelo profetizar, e não proíbais falar línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Né? Esse duplo preceito encerra o ensino bíblico sobre a profecia e as línguas. Se os coríntios não reconhecem que os ensinos de Paulo são mandamentos do Senhor, provam que não são profetas, nem povo de Deus. Versos 37 e 38. As igrejas atuais que afirmam seguir a palavra de Deus, mas que proíbem o falar em línguas e não desejam o dom com zelo que seus membros profetizem, devem verificar como estão aplicando a si os versículos 37 e 38. Vou repetir. Esse duplo preceito encerra o ensino bíblico sobre a profecia e as línguas, ou seja, sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Né? Se os coríntios não reconhecem que os ensinos de Paulo são mandamentos do Senhor, provam que não são profetas, nem povo de Deus. Versos 37 e 38. As igrejas atuais, está falando conosco agora, irmãos, presta atenção para nós encerrar. As igrejas atuais que afirmam seguir a palavra de Deus, mas que proíbem o falar em línguas e não desejam com zelo que seus membros profetizem,
devem verificar como estão aplicando a si os versículos 37 e 38. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O que fala no versículo 37 e 38? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora, esse que ignora, né? Ou seja, eu já vi depoimento de irmãos vindo à nossa igreja, dizendo, eu estava lá, irmão, e eu deixei e vim para cá. Porque lá Jesus queria me usar, né, em determinados dons, e a igreja não aceitava que eu fosse usada. O Espírito do Senhor manifestava em mim, lá no banco, né, alguém ia lá falar comigo que eu não podia fazer aquilo, que não era permitido, que lá eles não aceitavam, que escandalizavam as pessoas da igreja, né? Ou seja, se a igreja do Senhor é dirigida pelo Espírito Santo, ele manifesta a hora que ele quer, como ele quer, da forma que ele quer, né? Embora a palavra explica aqui, o Espírito é sujeito ao profeta, mas é sujeito ao profeta, não aos ouvintes, né? Quem tem que dizer se a pessoa pode ou não falar em línguas, pode ou não profetizar, né? Não é a igreja, não é o povo, não é os dirigentes, né? É a própria pessoa que refreia, né? Ela tem domínio. Nós temos domínio próprio que nos é dado por Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor Deus não é Deus de confusão, né? Eu já falei muitas vezes, tenho falado com os irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele é educado, né? Ele é civilizado, né? Ele não faz nada contra a vontade do profeta, né? Ele quer usar, mas o profeta recebe e aceita, e o Senhor fala. O Senhor trabalha, né? Se a pessoa negar o Espírito do Senhor, ele não é entrão, né? Ele não é abiúdo, ele não é intruso, ele não faz nada contra a vontade do profeta. O profeta percebe, vê, entende e dá-se, né? E deixa o Espírito do Senhor falar, né? Agora, se você começa a falar em língua na igreja, vem lá, não pode falar em línguas. Você vai passar uma profecia, não pode passar profecia. Você vai passar uma revelação, não pode passar revelação, né? E é isso que Paulo está falando aqui, né? Não é dessa maneira, né? Porque isso que Paulo disse e afirma são mandamentos do Senhor para a igreja, para que nós possamos cada vez mais e mais crescer no conhecimento, na sabedoria, no entendimento e, sobretudo, na graça do Senhor, né? Para que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo do Senhor, né? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proíbais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.